Nativos, sejam muito bem-vindos ao Raio X do Aprovado, em que a gente entrevista alunos do método PhD nos Estados Unidos que conseguiram um aceite em pelo menos uma universidade americana. E hoje eu estou aqui com a Rafaela. Tudo bem, Rafaela? Olá, tudo bem? Antes de eu deixar vocês introduzir, eu preciso saber se você está elegível para participar aqui com a gente. Você confirma que você é aluna do método PhD nos Estados Unidos, que você recebeu um aceite em uma universidade americana com bolsa 100%? Sim. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Estou me sentindo muito chique. Rafa, olha, eu sei que a Rafa, ela fez uma aplicação aí, eu não sei nem, o nome não é nem Turbo, porque essa modalidade vai ser criada agora depois da Rafa, mas a gente já fala sobre isso. Rafa, eu queria aqui para a galera entender o contexto aqui, se você puder falar primeiro de onde você é, qual que é a sua formação e em qual universidade que você foi aprovada, no quê? Dá um briefing aí pra galera. Tá. Eu sou médica veterinária, formada pela Universidade de Brasília, com graduação sanduíche pela University of Kentucky. Sou brasiliense, nascida e criada, e me formei em 2017 e estava atuando profissionalmente, né? Desde então, estava parada, digamos assim, nos estudos há um tempo. E esse ano eu descobri vocês, a oitava maravilha do mundo, porque sempre vinha cultivando dentro de mim essa vontade de voltar dos Estados Unidos, desde quando eu fiz o meu intercâmbio Ciências Sem Fronteira, 2014 e 2015. E aí eu já tinha até me preparado financeiramente, mas eu ainda não sabia como, gente, voltar legalmente. Já tinham visto cursinho de inglês, eu ficava assim, gente, mas eu sou fluente, se eu for lá fazer um curso de inglês, o povo não vai me aceitar. E até, inclusive, paguei uma consultoria para ouvir isso, né? Faz um curso de inglês em business. Eu fiquei assim, muito dinheiro, pouco tempo, não é a oportunidade que eu tô procurando. Então, quando eu encontrei vocês esse ano, que falaram, olha, tem essas oportunidades, você pesquisa programas assim, 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 aquela imersão mudou a minha vida, porque eu tenho uma amiga que faz doutorado nos Estados Unidos, mas assim, ela tá fazendo doutorado nos Estados Unidos, né? Ela não tem tempo de falar assim, olha, pega aqui, procura tal termo ao invés de tal termo, vê isso, isso e isso. Toda a metodologia que vocês desenvolvem, não tem nem o que falar, gente. É um negócio que transforma. Quem quer realmente aprender a pesquisar, aprende ali na imersão de vocês. E isso foi no final de janeiro, né? Aí eu comecei a pesquisar os programas todo dia, né? Como o pessoal brinca, vira um vício isso, né? De ficar pesquisando programas. E olha, não, Pensilvânia tem isso, Arkansas, não sei o quê. Então comecei a criar também uma rede de contatos, mandar e-mail, participar de webinário, que eu podia, eu estava tentando ali interagir e ao mesmo tempo já correr atrás dos pré-requisitos que vocês tinham apontado, né? Carta de recomendação, SOP. Nossa, acho que era para falar uma coisa, eu já tô falando. Não, pode falar. Só não deixa de falar em qual universidade, em qual programa você foi aprovado com bolsa 100%, porque isso é primordial. Certo. Então, eu fui aprovada no programa de One Health Sciences, é um programa de PhD, na Texas Tech University. É a segunda maior universidade do Texas, na Escola de Medicina Veterinária. Nossa! E como vai começar agora? Texas Tech, beleza, mas como é que chama o PhD? One Health Sciences. Eu nunca ouvi falar de um programa chamado One Health Science. Você já ouviu, Sara? Não. O que esse programa aborda? Me fala. É um programa, na verdade, inovador mesmo, a Texas Tech. Eu já vi outros programas de saúde única, né, nos Estados Unidos, mas não tinha visto com essa abordagem que eles fazem, porque além de o objetivo principal é desenvolver ali cientistas, né, com expertises interdisciplinares para propor soluções tanto para a saúde humana, animal e fazer isso de maneira sustentável com o meio ambiente no longo prazo, o programa foca também em competências comportamentais, em desenvolver bons líderes e bons comunicadores. Então, quando eu vi isso, eu me apaixonei. Eu falei, gente, é isso, sabe? É isso que eu estava procurando e nem sabia. É muito legal, Rafa. O pessoal, né, fica muito receoso que não vai existir pesquisa na área deles. Eles que não sabem que existe pesquisa em todos os tipos de coisa que existem no universo, né? Existe pesquisa em tudo. E o que você vai pesquisar? Você já sabe?
Então, a professora que vai ser minha orientadora, ela é professora de imunologia. E o nosso foco, assim, só para contextualizar um pouco, eu trabalhava com produção de proteína animal, trabalhava em frigorífico. Então, nada a ver, assim, com o que eu vou estudar agora. Eu já estava, na verdade, querendo mudar de área, especialmente depois da pandemia, né, que foi um momento difícil para todo mundo, você para avaliar a sua vida, onde a sua carreira está te levando, me via trabalhando demais, e aonde que eu estava indo, né? Então, revi meus valores e, mais uma vez, né, estava naquele momento de o que eu faço da minha vida e vi com vocês a oportunidade de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. E eu ainda não tinha certeza da área que eu queria atuar. Mas é aquele ditado, né? Quem procura, acha. Então, fiquei procurando os programas, fui me voltando mais para biologia molecular, para outras coisas. E quando eu achei esse de saúde única no Texas, meu coração vibrou. Falei, é esse. Que legal. Rafa, quanto tempo que você estava no mercado de trabalho pós-formada? Estava atuando desde o final de 2017, Sara. Nossa, então faz 5 anos que você se formou e estava trabalhando como veterinária. Sim. E essa tua graduação sanduíche que você falou do Ciência Sem Fronteiras, você chegou a fazer pesquisa lá ou você só estava matriculado? Não, eu voltei a minha experiência lá mais para uma parte prática. Então, eu fiz estágios, né? Eu fiz estágio lá, eu estava morando na capital mundial dos cavalos, então me senti na obrigação de fazer um estágio com cavalos. Eu fiz lá no Kentucky Horse Park. Mas eu não tive a oportunidade de fazer pesquisa, assim, não busquei, na verdade, né? Sim, bem prático, né? Estágio profissional, assim como faria no Brasil. Isso. E aí, você tinha alguma experiência nessa área que você está entrando agora no PhD? Não, meninas, não tinha. Eu tenho certeza que o meu currículo não era o mais forte. Eu não tinha 20 artigos publicados. Eu não tinha experiência acadêmica na área que eu apliquei. Zero. Mas não, demonstrei muita vontade, né? E preparo para as entrevistas com o que vocês passaram ali pra gente, das perguntas, assisti as aulas. Fiz 10 páginas também lá de preparação para entrevista, arrumei o currículo no padrão, então eu me preparei para tudo. Eu caprichei. Não deu nem tempo de mandar para as correções, né? Porque foi tudo tão assim, eu fui consultando meus outros mentores também, e aí foi indo. Foi fazendo acontecer, né, Rafa? Rafa, me diga uma coisa, você falou que conheceu nós através de uma imersão nossa e tudo mais, e que ali você viu uma nova oportunidade. Mas como que foi para você entrar no método, na mentoria Método PhD nos Estados Unidos? Houve alguma insegurança de dar esse passo, de talvez achar que não era para você? Ou através da imersão você ficou bem confiante? Eu participei da primeira imersão no final de janeiro. E aí eu já aprendi a pesquisar os programas. Eu cheguei, gente, a colocar no carrinho, a digitar o cartão de crédito. E aí, mas eu não entrei no método ainda, porque eu tenho essa minha amiga que faz doutorado, ela falou, não, é muito dinheiro, você vai precisar desse dinheiro, chegar aqui, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, ao mesmo tempo que eu entendo a fala dela, e faz sentido, porém, eu vi pelo lado de que ela não podia me dar essa assistência. Ela estava no primeiro ano do doutorado dela, super corrida, e eu também não tenho que cobrar isso de ninguém, gente, né? Então, assim, com vocês, pagando por um serviço que eu acho que, inclusive, vale muito mais do que a gente paga, porque a entrega que vocês fazem ali nas aulas, nos materiais, material completo para você tirar o visto, gente, tudo. Então, assim, eu acho que é um investimento, escola do TOEFL. Nossa, eu acho que realmente, assim, foi o melhor investimento que eu podia fazer para esse projeto. Você conseguiu aproveitar, inclusive, a escola do TOEFL, né? Eu acho que é a primeira mentorada que a gente entrevista aqui que deu tempo de usufruir, porque você entrou em janeiro, fez uma maratona de PhD nos Estados Unidos, agora é junho, já foi aprovada, caramba. Não, ainda teve isso. Aí eu não comprei, porque a minha amiga falou, não sei o quê. Aí eu fiquei batendo cabeça um pouco, fevereiro, assim, sabe, com conteúdo gratuito de vocês, não sei o quê, me virando, correndo atrás de carta. Mas aí quando eu consegui a oportunidade surgiu no final de março. E eu entrei na mentoria de março, na turma de março. Caraca! Foi tipo assim, eu entrei na mentoria, 2 semanas depois, eu tava com uma entrevista marcada com o professor. A mentoria trouxe a professora amada em 3 dias. Aí, sabe? Trazemos a professora amada em 3 dias. Essa é muito boa. A dica de vocês é a melhor.
Essa funcionou. Rafa, eu queria voltar um pouco, assim, lá na sua história, né? Você foi fazer o Ciência Sem Fronteira e foi daí que você falou assim, daí que surgiu dentro de você esse comicho de voltar para os Estados Unidos. E por que Estados Unidos? Não é porque você podia ter ido feito Ciência Sem Fronteira e falado, cara, não, né? Europa, sei lá, viajar, vários países, Itália, Espanha, não, Estados Unidos. Por que Estados Unidos, né? De onde que vem esse desejo de fazer um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos? Bom, era mais familiar porque eu já tinha morado, eu já falava a língua, né? Já tinha adquirido fluência no último intercâmbio. E vendo a imersão de vocês, todas as argumentações que vocês trazem, falando da quantidade de oportunidades e de bolsa 100%, porque não é só estudar fora, mas assim, se bancar, seja em euro ou em dólar, é muito complicado, não seria uma opção viável financeiramente para mim. Então, quando vocês apresentam que tem essa potencialidade nos Estados Unidos, com a quantidade de bolsas 100% para PhD, e por eles já conhecerem os brasileiros também, todos os argumentos que vocês apresentam ali, eu falei, é isso, é incontestável, vocês vão apresentando os números, apresentando a quantidade de alunos internacionais, explicando o porquê das coisas, então ficou muito claro para mim que juntou a vontade de comer com a fome, sabe? Deu muito certo. Já tinha vontade de voltar para os Estados Unidos, né? Que tava aí dentro. E aí a gente foi lá e te deu a garantia de que realmente era o melhor caminho, que não era para você se debandar para esses Rafa, mas quando você estava trabalhando aí como veterinária, não sei nem se você já pediu demissão ou não, né? Tô supondo que já, que você está fora, mas se tiver, tudo bem. Como que estava a sua vida profissional? Durante a imersão foi algo que te fez pensar, vale a pena eu sair do Brasil porque eu tô bem? Ou tá ruim mesmo, o negócio é ir embora? Como que era a sua situação? Gente, é uma situação tão maluca, porque assim, eu trabalhava como veterinária no frigorífico até 2021. Então, assim, eu ganhava legal, sabe? Assim, para quem recém formou, já entrei numa oportunidade bacana, né? Então, mudei de estado e tal, depois voltei para Brasília, sempre trabalhando em frigorífico, mas acredito que até pelo meu currículo, assim, de já ter estudado fora, falar inglês, não sei o quê, isso dá um certo peso, né? E eu ganhava bem, assim, para recém-formado, mas eu não estava feliz, sabe? Eu trabalhava demais, eu não tinha tempo para nada, não tinha qualidade de vida. Entrava de madrugada, não tinha hora para sair. Eu percebi que aquilo ali, com o tempo, ia me consumir. Como eu falei, na pandemia veio e eu fiquei assim, tá, mas e agora? O que é importante de fato para mim? Então, eu já tinha saído dessa rotina maluca, porque acabou que encerrou meu contrato com o frigorífico e não foi oportuno renovar para nenhuma das partes, né? E aí eu acabei fazendo um trabalho remoto que me permitiu conciliar com a busca de programas, com a preparação para esse projeto, né? Recentemente, como eu falei para vocês das competências comportamentais, eu trabalho numa empresa educacional voltada para a formação de líderes, formação e aprimoramento, né? De líderes, principalmente no agronegócio, e o nosso foco é educação e competências comportamentais. Você até se afastou nos últimos, isso aí foram meses? Nos últimos meses você se afastou um pouco da veterinária prática ali do frigorífico e ficou mais nessa parte aí, vamos dizer, às vezes, envolve várias coisas, né, interdisciplinar, até a parte de gestão. Assessora comercial, assim, eu era assessora comercial, resumindo. Isso por quanto tempo agora, Rafa? Por 1 ano, eu entrei em julho do ano passado. Caramba. E aí tô conciliando ainda, gente. Eu acho que em agosto eu vou falar, pessoal, muito obrigada. Mas eu já avisei a eles, né, claro, mas a partir de agosto eu acho que eu não vou conseguir mais conciliar. Vai ficar mais complicado. Então, Rafa, me fala aqui. A gente estava achando que você entrou foi em janeiro, mas no fim das contas você é da turma de março. Qual que foi o tempo aí de você ter entrado para você conseguir o seu aceite, o seu aceite formal? Então, eu entrei na turma de março e eu recebi a minha carta de aceite no dia 25 de maio. Tá, você entrou na turma de março. 2 meses. 2 meses. Dia 4 de abril eu fiz uma entrevista com a professora e aí eu tava com o TOEFL marcado para metade de junho. Eu tinha
seguindo lá a escola do TOEFL, eu tinha feito um planejamento de 10 semanas. Porque você estava pensando no ano que vem, né? Você estava focando no fall 2024. E aplicar para dezembro, tudo certinho, né? Todo o cronograma maravilhoso. Exatamente. Só que o que acontece? Além de eu ter achado esse programa que eu adorei, eu tinha criado já algumas conexões, né? Então, eu conheci um estudante de PhD lá na Ohio State University, um brasileiro, que foi maravilhoso. Eu considero ele também um mentor meu nesse processo. E aí, no LinkedIn dele, ele viu a professora oferecendo a vaga, porque ela já tinha feito esse processo com outra aluna, só que a aluna, por uma questão de problema de saúde da família dela, não pôde vir. Era até brasileira também, a aluna. E aí ela divulgou a vaga no final de março, mais ou menos, e aí eu mandei o e-mail para ela ali, comecinho de abril. A gente fez a entrevista dia 4 de abril, ela me falou que a vaga ela já tinha dado para outra pessoa, mas ainda assim gostou do meu currículo, gostou dos meus e-mails, e aí chamou para conversar. E aí eu fiquei assim, né? Falei, que pena e tal, mas enfim, me preparei da mesma maneira. Inclusive, eu até contei para Monique isso, que eu fiquei 4 dias aqui em casa, treinando no inglês, não sei o quê, falei com um amigo indiano, com não sei o quem, fiquei treinando, aí chegou lá, a entrevista foi em português, que é a professora brasileira, e eu não tinha me preparado uma vez em português. Você não tinha percebido que ela era brasileira? Não, eu percebi, só que a gente sempre se correspondeu em inglês, ela nunca tinha falado nada em português. Então, na minha cabeça, eu falei, vai ser em inglês, ela vai querer saber meu nível de inglês. Não. Chegou lá, ela já chegou... Não rolou. Não, agora eu quero em inglês. Agora nós vamos fazer isso aqui em inglês. Eu fiquei aqui queimando meus neurônios. Rafa, assim, você falou que não tinha experiência nessa área, dessa pesquisa que essa professora queria. Como é que foi a receptividade dela em relação à sua falta de background? Você achou que ela foi hostil com você, né? Que por acaso ela não te considerou tanto por causa do seu background? O que você achou da receptividade dela? Não, ela foi super simpática, sempre, desde sempre, inclusive agora que eu já pós-aprovação, né, ela tem dado toda a atenção e tô me sentindo, assim, muito bem amparada, sabe? E eu fui sincera com ela na entrevista, lá no começo de abril, eu falei, olha, eu não tenho muita experiência acadêmica, você viu no meu currículo, mas eu tenho muita vontade, eu gostei desse programa por isso, eu vi no seu currículo isso e isso, que eu achei interessante, eu quero aprender sobre a sua pesquisa por isso. Então, e eu falei com muita vontade, sabe? Então, acho que ela falou assim, levou em consideração isso. Com toda certeza. Claro, porque não adianta ser o cara gênio. Não adianta ser o cara gênio que vai fazer as coisas meio por fazer, ou então vai ficar desmotivado ali no meio do projeto e vai abandonar o projeto, ou o cara vai arrumar, sei lá, vai ter um propósito maior. Então, assim, ela viu em você um comprometimento, tanto com a verdade de você ter sido íntegra, né? Falar do professor não tem experiência, quanto a sua vontade, o seu entusiasmo em participar da pesquisa com ela. Exatamente, o preparo também, né? Ô, Rafa, curiosidade aqui, quando você entrou no método, você já tinha feito o TOEFL alguma vez, a prova de proficiência? Sim. Inclusive, eu até comecei a contar essa história, eu não terminei. Desculpa. Eu fiz em 2014, quando eu tava lá no Kentucky, porque os primeiros meses eu fiz só ESL, né? E aí eu tive que fazer o TOEFL. O que é ESL? English as a Second Language. Era o curso de ESL. Que a gente faz na universidade. Isso mesmo. Aí eu tive que fazer o TOEFL para ingressar, né, na universidade. Então eu tinha... E na época eu fiz até o IBT, aí depois eu paguei do meu bolso um IBT, porque eu fiquei com medo de reprovar e não dar certo. Eu sei que eu fiz um IBT em 2014, eu tinha tirado 78, assim, cravado, que era a nota que eu precisava. E aí? Isso com certeza me ajudou para preparar. 2014, dezembro de 2014. E aí vem tudo, né? São 2 anos, você tem que fazer de novo. Isso, exatamente. E isso já me ajudou, porque eu já tinha uma noção de como era a prova, né? Mas eu com certeza, ao longo desses anos, eu amadureci meu jeito de estudar. E também, gente, aquele plano de ataque de vocês é muito bom, porque é bem direcionado, tudo é mastigado. Não tem como a pessoa não passar ali. E aí você acha que o nome tá condizente, Rafa? Plano de ataque? É o nome. Com certeza. E olha que eu tinha pego o plano de 10 semanas, né?
E aí eu estava me preparando para fazer isso, eu já tinha marcado a prova, eu tinha feito a entrevista, mas a professora falou que já tinha dado a vaga e não sei o que, eu falei, vou marcar para junho. E aí, 20 dias depois, ela não falou comigo durante esse tempo, que ela disse que ia ver, né, com o pessoal, e aí ela me falou, olha, eu acho que seria interessante você aplicar, eu acho que seria interessante se você puder adiantar seu TOEFL. E eu falei, o que você precisar, eu vou dar um jeito. E aí, simplesmente, eu reagendei e tive que fazer a prova com 4 semanas de preparação do plano de ataque. Não deu nem tempo de terminar. E quando você tirou? 98. Nossa senhora, quanto você precisava no programa? 79. Nossa, tirou onda então, Rafa. Rafa, mas a professora falou para você, aplica agora pro... Era qual o período? Spring? Era pro fall agora, ela tá indo no fall. Era pro fall 2022. Isso. As inscrições ainda estavam abertas. Não, estava vencido para aplicante doméstico dia 15 de abril. Quando foi no começo de maio, ela falou com a escola de pós-graduação e eles abriram uma exceção para eu conseguir aplicar. Sempre, né? Sempre professores mexendo os palitinhos ali quando eles querem. Maravilhoso. Muito quando bom. Eles querem o aluno, eles não jeitinho. Não tem como, querido. É assim mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafa. Como é que foi? Você falou que quando você falou isso, eu senti assim, você saiu de Brasília e depois você voltou para Brasília, né? Imagino que você tem aquele chamego, apego com a família, aquele, né? Você se formou aí em Brasília, depois acabou que voltou de novo para Brasília. Como é que tá aí essa questão com a família? Eu tenho certeza que eles estão te apoiando, super felizes, né? Porque tá dando tudo certo. Você passou numa universidade super legal, você falou ali, né, Texas Tech, mas como é que tá essa saída do Brasil para ficar agora pelo menos 4 anos fora do Brasil? Você sente que isso é uma dificuldade para você? Ou você tá querendo levar todo mundo para passar férias, Orlando, Disney, meu Deus, agora eu vou ser doutora? Seu pai já tá falando para todo mundo que a filha dele vai ser doutora. Como é que tá? Gente, pra ser bem sincera, eu amo demais a minha família, eles são a minha base, eles me apoiam em tudo que eu me proponho a fazer. Eles são, sabe, meus amores, são minha base mesmo. E eu sou muito grata por tudo, né, pela criação, pelo apoio, mas eu tô tão pronta, no fundo do meu coração, para essa próxima fase da minha vida, porque eu já saí de casa, eu já voltei, e eu escolhi voltar, né? Foi uma coisa assim que eu pedi demissão lá no outro emprego e decidi voltar porque não estava legal. Eu falei, não, se eu continuar aqui eu vou ficar doente, então eu prefiro voltar. E acabei ficando aqui em casa, né? Muito da cultura do brasileiro, para economizar custo, não sei o que, é mais prático, é perto do trabalho, vamos ficando. Mas eu tô tão preparada para essa próxima fase, sabe, que eu tô muito feliz, assim, eu tenho certeza que eu vou me adaptar e vou criar minha própria rotina, meu próprio lar, minhas próprias regras e vai dar tudo certo. Vou morrer de saudade. Quando você tem, Rafa? 28. Eu já saí de casa 2 vezes, né, então tô preparadíssima aqui pra terceira. Que bom, Rafa, que bom que você tá preparada. Você vai, quando a gente vai com a energia, assim, com o coração aberto, vai surgindo, tudo vai surgindo, né? Com a certeza. gente vai com o coração aberto. Eu preciso fazer outra pergunta, é um pouco indiscreta, mas a gente precisa ser didático aqui para as pessoas entenderem. Queria saber se você pode compartilhar com a gente quanto, né, que vai ser a sua bolsa de estudante de PhD, se você vai casada, ou se você vai solteira. Eu tô namorando atualmente. Eu namoro um italiano que mora na Bahia. É uma história complicada. Nossa senhora, que atípico. Eu tenho um pezinho lá na Bahia, então... Não, mas tem Bahia, daí tem italiano envolvido. O italiano, que coi. Tem vários baianos na Bahia, né? Agora ela achou um italiano. Normal, até aí tudo bem. Se fosse um baiano, eu falaria, ok. Agora um italiano. É meio atípico, mas é isso aí, gente. É meu namorado. E aí ele me apoia também nesse processo. E aí vocês estão querendo perguntar aquela pergunta de $1 milhão que a família inteira já perguntou, mas e aí, como é que vocês vão ficar? E a nossa resposta sempre é, na hora que a gente souber, a gente conta. É muito bom. Eu jamais perguntaria algo indiscreto desse. Jamais. Joga pra mim, né, puxa. Meu Deus. Mas, Rafa, e quanto que vai ser a sua bolsa? Sim, minha bolsa vai ser $27 mil.
Sendo que 25 mil é para tuition, salários, e aí 2 mil é direcionado para health insurance. Ah, é legal. Anuais. Então é cobertura. E são 9 ou 12 meses? No meu I-20 tá 9 meses. Mas eu não entendi. Quanto que é o auxílio mensal que você vai ganhar? 25 mil total, tuition e... Ou não inclui tuition. É 25 mil. Expensives, né? É a parte da tuition, né? A parte, eles vão pagar a mensalidade sua, e daí você ganha 27 mil, 2 vai pro insurance, pro seguro-saúde, e 25 fica para suas despesas mensais. Dividido por 12, obviamente, né? Dividido por 9, né? 9 é academic year? É academic year. Que, na verdade, foi até uma concessão da minha professora, assim, porque eles não pagam health insurance, né? Geralmente o aluno que paga, e ela conseguiu uma outra bolsa para complementar para mim, maravilhosa. Nossa, vai ficar muito bom quando você pegar uma bolsa adicional para o summer, né? Vai ficar, no valor anual, vai ficar uma bolsa muito bom. Provavelmente vai passar de $30 mil por ano. Legal. Qual que é a cidade lá no Texas que você vai morar? Da Texas Tech, né? Amarillo. Eu já fui pra lá, gente. Tem um museu maravilhoso em Amarillo. Oi? Eu já fui. Nossa, meu marido é apaixonado porque esse museu gravou a gente. Até a Biju já foi pra Amarillo, Monique. Ai, o quê? Que museu? Compartilha aí pra eu ir lá. Eu vou ter que procurar aqui o nome, mas a gente fez um tour pelo Texas no primeiro ano quando eu terminei o primeiro fall, né, em 2015, final do ano a gente saiu fazer um tour pro Texas. Daí, engraçado, a gente não tinha carteira de motorista americana, a gente só tinha brasileira, por uma série de motivos que eu não vou falar agora. Mas aí a gente ficou com a gente tinha um carro sem que ter a carteira americana, já fazia mais de 6 meses, e saímos fazer uma trip no Texas com cara e coragem, foi eu, o Adriel e a Biju. Não tinha filha nesse tempo ainda, e a gente fez 2.000 milhas entre ida e volta, e foi passando lá por Santo Antônio, depois a gente foi subindo, daí tem um canyon, Monique, lá perto do Amarillo, que é o segundo maior canyon, só perde pro Grand Canyon. Aí a gente passou lá conhecer, e aí a gente foi para Amarillo ali, que é do ladinho, e daí tinha um museu que a gente passou na frente do nada lá e falou, vamos entrar. Cara, eu amei. Parecia aquele filme, sabe? Uma Noite no Museu. Parecia o Museu de Amarillo. Enfim, era tudo gratuito. A gente achou o máximo, que era de grátis, né? Enfim, muito bom. Olha só, agora temos uma mentorada em Amarillo. Então, eu imagino que não deve ser muito grande, né? Porque eu não vou falar de Amarillo. Deve ser bem pequenininha. 260 mil habitantes. Quanto? 260 mil. É quase o tamanho de Baton Rouge. Grande, né? Grande. Você que não valoriza Amarillo, não? Eu não tô valorizando Amarillo. Olha aí, Rassara. Arrumou uma amiga, Rafa, já. Vai lá te fazer uma visita. Não, mas eu confesso, gente, que eu tava lá na embaixada, né, e tem aquela revistinha lá do Travel USA, eu tava lá namorando a revista, aí eu vi a cidade de Lexington, que era a cidade que eu morava em 2014, para visitar e não sei o que. Eu fiquei, Lexington é maravilhosa mesmo. E fiquei procurando Amarillo na revista, eu não achei, não. Eu vi essas outras, Santo Antônio, Dallas. Não, eu tô até procurando aqui, ó. O Canyon que eu tô falando faz parte de Amarillo, é por isso que ele é mais conhecido. Porque é o segundo maior canyon dos Estados Unidos. Chama Paulo Duro Canyon. Tá. Isso mesmo. Isso aí. Gente, você não tá vendo tudo de Amarillo. Eu preciso ir lá agora, Rafa. É que a Monique, o negócio dela era Las Vegas, Grand Canyon. Ela não queria saber do segundo maior Grand Canyon, do maior Canyon. Ela já tinha o primeiro. Isso, gente. Mas agora eu vou lá só pra prestigiar a Rafa, né? Com Só pra certeza. prestigiar a Rafa, eu vou lá visitar o Canyon de Amarillo. Vai falar, chupa, Sara, que eu tô aqui, ó, com o Matt em Louisiana, você tá aí. Mas nós vamos escalar o Canyon, você vai ver, vai ser maravilhoso. Vamos descer lá, vai ser maravilhoso. Você tava falando quando que você ia ganhar. E aí a gente falou que ia ficar uma bolsa muito boa. Aí eu quis saber a cidade pra me calcular assim, né? Tipo, às vezes a bolsa é boa, mas é Boston que ela vai morar. Não, né? Não pode ser Boston. E é o interior do Texas, no fim das contas, não é Dallas. Dallas é uma cidade mais cara. Amarillo provavelmente não chega nessa, eu acho. Não conheço. Não é Dallas, não é Houston. Vai ser tranquilo, então, né? Uma cidade bem universitária, eu imagino. Amor, eu até ia perguntar pra Rafa assim, acho que essa pergunta não casa muito no teu caso, mas vai que cola.
Rafa, você fez um processo aí em 2 meses entre entrar na nossa mentoria e ter a sua aprovação formal já. Deu tempo de sentir alguma insegurança em 2 meses ou não? Eu tava muito ocupada correndo atrás dos pré-requisitos. Acho que não. Não, né? Não deu tempo, né? A Rafa, eu acho que é a primeira pessoa que a gente entrevista que não teve uma aplicação roller coaster, que a gente brinca, né? Que uma hora tá feliz por isso, triste por aquilo. O teu não deu tempo. Ai, meninas, vou respirar que eu vou aplicar pro Fall 2023. Quando terminou de soprar ali, aprovação Fall 2022, né? Rafa, a gente quer que você batize esse tipo aí de aprovação, porque a gente tem um nome. A gente precisa de um nome aí, Rafa. Qual que vai ser o nome desse tipo de aplicação que nós vamos dar para os nossos futuros alunos, que quando der 2 meses, assim... nós tínhamos o nome aplicação turbo para 3. Agora, para 2, a gente precisa melhorar, amor. Esse brainstorm. Express? O que vocês acham? Como é que é? O quê? Express, assim, tipo... vai ter que ser um negócio mesmo, tipo Express, 2 meses ou menos. Aplicação Express, 2 meses ou menos, estilo Rafael. 2.0 também, 2 meses, né? Talvez. Cuidado por Rafaela. Ó, equipe aí, levem em consideração aqui o brainstorming que fizemos com a Rafa aqui. Rafa, é muito legal ouvir, assim... como sua vida mudou muito rápido. Dá para ver a sua empolgação, então eu nem vou perguntar como é que você se sente hoje, porque você já deixou bem claro quando você está pronta para essa oportunidade que apareceu aí na tua frente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem for entrar nessa jornada aí também. O que você tem para dizer para essas pessoas baseado no que você passou? Eu acho que não só baseado no que eu passei, mas baseado no que eu aprendi lá em janeiro com vocês. Muitas vezes a gente se subestima, né? Vocês contam a história do patinho lá, e aquilo é muito verdade. Porque às vezes a gente não acredita que a gente pode fazer as coisas, não é porque é difícil, mas é porque a gente pensa que não é pra gente, que a gente não merece, que a gente não sabe. E uma vez que você supera isso na sua mentalidade e vê que nada que é grande, que é significativo, que é bom, é construído da noite para o dia. É esforço diário e constante. A gente tem que ser disciplinado quando está correndo atrás de uma oportunidade dessa e tem que ter na mente que a gente não é pior nem melhor do que ninguém. A gente pode sim conquistar a nossa vaga 100%. E como vocês falaram, os brasileiros são muito bem vistos. Eu já testei isso também quando eu fiz o meu outro intercâmbio. E tinha uma matéria que eu fazia lá com essa minha amiga do doutorado, e o professor, no final das apresentações, ele chamou a gente e falou, olha, a apresentação de vocês foi a melhor apresentação de todo mundo aqui da turma. E tinha uma menina indiana lá, gênia, sabe, assim, maravilhosa menina. Mas ele chamou a gente e falou, eu acho que foi a melhor apresentação da turma, mesmo sendo a nossa segunda língua, mesmo a gente ainda não estando 100% confiante, assim, né, no inglês, mas a gente se dedicou para fazer bem feito. E ouvimos isso de um professor americano, que ouviu várias apresentações de outros americanos, então foi muito gratificante aquilo para mim, eu levei para a vida, assim, de que, poxa, se você se dedica, sabe, eles não estão nem aí pro seu sotaque, não, quero saber da sua entrega. Então, se dediquem porque vale a pena, se esforce porque é construção, é todo dia. Não desiste, tem hora que você vai ter a sensação de que você está fazendo tudo errado, você não sabe se você está fazendo certo. É assim mesmo, só continua, não para que no final dá certo. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafa. Beijo. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer demais conhecer você e sua história.